Abra sua Bíblia então agora, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Temos aí meditado nesta linda epístola. Todos os dias podemos aqui aprender alguma coisa nova dentro da epístola aos Hebreus, dentro desse grande tema da semana de clamor, que é um passo de fé. Você pode dizer comigo? Um passo de fé, mais forte, um passo de fé. E se existe um ano em que vamos precisar aprender a andar pela fé e não por vista, não pelo que vemos, é o ano de 2021. Porque para muitos achavam que apenas a passagem do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, já era suficiente para mudar as coisas. Mas não é assim que acontece. Parece que as coisas não mudaram muito. Mas nós estamos aqui dizendo todas as vezes, tem uma coisa que não muda. Tem um Deus que não muda, Ele continua o mesmo, ontem, hoje, sempre há de ser. Esse Deus cheio de graça, de misericórdia e de poder para cuidar da minha e da sua vida. E essa carta, essa epístola aos Hebreus, é uma epístola que fala ao nosso coração nos dias de hoje, porque fala ao coração de pessoas que estavam passando por sofrimento, por perseguição, pessoas que muitas vezes estavam titubeando em seguir a sua fé, realmente a Jesus Cristo, ou a crença dos seus próprios corações. Eram pessoas que estavam passando por dificuldades como eu e você. E todos os capítulos falam da excelência de Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo. E hoje nós vamos em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, mais uma vez, meditar nessa porção da palavra e vemos a excelência do nome de Cristo. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, acompanhe comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Na verdade, hoje o título da mensagem é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O autor fala daquele que do nada cria. O autor de uma canção, antes de colocá-la no papel ou nos acordes do seu instrumento, essa canção nasce em seu coração. O autor de algo, antes de criar, imagina, sonha. Eu não posso dizer bem ao certo se Deus sonha, porque Deus não sonha, apenas Ele realiza. Ou seja, a fé é uma concretização da vontade de Deus no meu e no seu coração. É por isso que Hebreus fala que Ele é tanto o autor como o consumador. Ele é aquele que cria, mas é aquele que consome. É aquele que dá e é aquele que recebe. A fé não tem um fim em si mesma. A fé não é para que eu e você apenas possamos desfrutar dela, mas para que possamos devolver a Deus em atos de fé, em passos de fé. Esse tema é muito sugestivo, porque muitas vezes as pessoas pensam em fé como um sentimento. Fé é uma ação direta. Há um texto muito conhecido dos evangelhos, em que Jesus estava dentro de uma casa, pregando ali o reino de Deus, e de repente 4 amigos fazem descer do céu um 5º amigo, que era o paralítico, e ali naquele lugar, porque a casa estava muito cheia, Jesus estava cercado por uma multidão, aqueles homens descem, aquele seu amigo paralítico, e diz o texto o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé. Fé é palpável, fé é tangível, Jesus enxergou a fé ali. Mas é muito interessante que a carta aos Hebreus nos mostra muitas definições de fé. Se você virar uma das suas páginas, Hebreus 11, versículo 1 fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Diz amém aí.
tem que ter fé, tem que demonstrar a fé, porque ele continua impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É esse o nosso Deus. Mas Ele ao mesmo tempo é o autor, é Ele que nos capacita a desenvolver essa fé, e ao mesmo tempo Ele é o consumador, aquele que faz essa fé ser consumida, aquele que Ele faz essa fé ter o seu êxito. É isso. Aqui eu quero tirar algumas lições. Primeiro, que eu e você não estamos sozinhos. Aleluia por isso. Não estamos sozinhos. Capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Ontem eu estava ministrando aqui e dei o exemplo que tem aquela calçada da fama em Hollywood, nos Estados Unidos, onde pessoas colocam as suas mãos marcadas ali, eternizadas pelos feitos delas. É como se fosse a calçada da fama da palavra de Deus. São homens ali que o mundo, diz o texto, não era digno deles. Eram homens que fizeram grandes feitos, coisas extraordinárias, mas eram pessoas comuns, pessoas falhas como eu e você. O que falar de Abraão, o que falar de Jacó, o que falar de Davi, o que falar de homens ali que estão descritos, homens comuns, nada de extraordinário, na verdade homens ordinários, assim como eu e você, pessoas comuns, mas que Deus escolhe para fazer coisas tremendas, extraordinárias, acima da nossa capacidade. E em todas as descrições de Hebreus 11 diz: pela fé Moisés fez isso, pela fé Noé fez aquilo, pela fé Abel, pela fé Davi, tudo pela fé. Não foi pela capacidade do braço, não foi pela capacidade de planejamento e assim por diante, alguma característica pessoal deles, mas pela fé que Deus entregou aos seus corações, os motivou e os fez alcançar e realizar coisas extraordinárias. Nós não estamos sozinhos. Quando olhamos para a galeria dos heróis da fé, entendemos isso. Eu e você temos com quem e a quem nos inspirar. Inspirar. Essa palavra em português ela é muito rica. Quando eu e você inspiramos o ar, e como é importante o ar. As pessoas que são acometidas pelo coronavírus, lhes falta o ar. Sem ar nós não temos fôlego, sem ar não conseguimos nos movimentar. Quando eu falo que essas pessoas, a galeria dos heróis da fé, nos inspiram, eu estou querendo que você olhe para essas pessoas e se inspire. Pegue fôlego para uma caminhada cristã, para uma caminhada que glorifica ao Senhor, não pelo que você tem nas suas mãos, mas pelo que Deus tem derramado no seu coração, que é a fé em Cristo Jesus, para crer no extraordinário, para viver coisas tremendas. Mas há uma síndrome da solidão, daqueles que acham que não conseguirão fazer nada, daqueles que acham que estão sozinhos. Me vem à mente quando o grande profeta Elias estava ali naquela caverna, cabisbaixo, com medo, e conversando com Deus, e Deus falou: Elias, o que você faz dentro dessa caverna? Ele estava sendo perseguido por uma mulher, pelos profetas de Baal, e ali ele fica cabisbaixo, amedrontado. Então Deus se revela a Elias de uma forma tão maravilhosa, não foi por um terremoto, não foi por fogo, mas foi por um cicio, uma brisa suave. E ali Elias se lamenta, fala: eu estou sozinho. Então Deus responde: não, há mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Quero que você olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Você não está sozinho. Fala para ele ou para ela: você não está sozinho, eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Aleluia. O corpo de Cristo é para nos lembrar que fazemos parte de algo maior. Algo muito maior do que os nossos anseios, do que os nossos projetos egoístas, mas há algo que Deus nos colocou na face da terra para fazer algo maior. A cápsula do tempo nos mostra que precisamos andar juntos. A igreja da criança mostra que ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. Se inspire, porque nós não estamos sozinhos. O problema é que muitos de nós somos inspirados pelo que não está correto. Somos inspirados, quem sabe, por pessoas de renome. Somos inspirados, quem sabe, por artistas e pessoas dos YouTubes da vida. Não,
Eu e você precisamos ser inspirados pela rica palavra de Deus e viver debaixo dela dia após dia. Então busque se inspirar pela palavra de Deus, querido, todos os dias de 2021. Ano passado, lemos o Novo Testamento juntos. Esse ano, agora em fevereiro, nós vamos lançar outro desafio. Se eu lançar o Velho Testamento completo, tenho certeza que pessoas vão ficar desanimadas. É muito longo. Então a estratégia que nós fizemos, já vou até entregar para você a estratégia, nós vamos ler os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, para dar aquele gostinho, entendeu? Não é que quando você completar os 5 primeiros, nós vamos continuar lendo a palavra de Deus. Mas a ideia é lermos, meditarmos na palavra do Senhor, sermos inspirados por essas histórias. Mas o caminho não é fácil. O texto diz, em Hebreus 12 ainda, olhando para o nosso texto, ele fala, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Há obstáculos. Jesus nunca disse que seria fácil. Na verdade, há uma ideia, uma filosofia na sociedade de que a vida precisa ser fácil, de que uma vida próspera é uma vida cheia de facilidades. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo isso. Recentemente eu estava estudando sobre a vida dos apóstolos. Se vimos a vida deles, segundo a tradição, vemos fins trágicos, mortes trágicas, verdadeiros mártires da fé. Homens que abdicaram do seu próprio direito para a glória do Senhor. Não é fácil, há obstáculos. Ele fala desembaraçando-nos. Tenho certeza que você já teve o desprazer de encontrar alguma coisa com muito embaraço. Quem aqui já foi, às vezes, a desamarrar um tênis ou vestir um tênis e estava aquele nó cego? Quem é pai de adolescente aqui sabe do que eu estou falando. Né? Pai, desamarra aqui para mim. Vai lá, tem aquele 3 nós cego duplo. Fala, filho, o que você fez aqui? Que estava saindo do pé, filho. Papai, eu dei um jeito. Falei, agora não sai mais nunca. Só cortando. É o embaraço. Mas, na verdade, para que eu e você venhamos a desfazer os embaraços, precisa de intenção, disposição. Precisa de colocar o seu coração ali. Eu preciso de gastar tempo para que realmente eu possa enfrentar aquele nó. Os nós da vida só serão desfeitos quando eu e você fizermos isso de forma intencional. Existem problemas na nossa vida que estamos esperando o tempo resolver. Não. Eu e você temos que assumir a responsabilidade de resolvê-los. Existem problemas que as pessoas estão, às vezes, no meio do casamento. O marido está esperando o tempo curar. O tempo não cura, querido. O tempo não cura. Quem falou isso para você, mentiroso? Você vai ter que lidar com esse problema um dia. Você vai ter que pedir perdão para sua esposa. Esposa, não deixe o tempo passar, mas peça perdão logo. Estava aqui no meio da semana de clamor e um irmão muito querido, que está aqui nessa noite, não vou citar o nome dele, que eu ainda não pedi a permissão para isso. Mas eu vou contar o que ele falou. Ele falou assim, pastor, mas fazia 20 anos que eu não conversava com a minha mãe. E aqui na semana de clamor, Deus tocou meu coração e falou assim, vai para a casa da sua mãe e leva suas filhas. E ele falou, eu nunca tive um tempo tão bom, em que eu pude conversar com a minha mãe, minhas filhas. Que tempo maravilhoso, que bênção. São nós da vida que são desembaraçados. É peso que nós carregamos. E parece que a gente gosta de alguns pesos. 2021 tem que ser um ano do conserto. Comece a resolver os problemas na força do poder, nessa fé, nesse autor e consumador que é Jesus Cristo. E ele fala de peso, como nós estamos ocupados com coisas sem importância. Peso que carregamos. Pecado, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, como ídolos do nosso coração. Temos que desfazer deles. Temos que assumir uma postura, por quê? Porque o peso e o pecado vêm de forma tenaz. Vêm nos assediando. Sabe como é o assédio? O assédio não é uma ação. São pequenas tentativas. Aquela pessoa, o assediador, ele não faz de uma hora para outra. Ele é bom na lábia. Ele começa a falar um pouquinho hoje, amanhã, até quando ele vê a presa e ele vai lá e... O pecado nos assedia todos os dias. O peso que carregamos, por isso ele fala desembaraçando-nos. Mas ele continua. Capítulo 12, ele fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Deus tem uma carreira, uma corrida para mim e para você. Na verdade, quando vamos estudar um pouco aqui do original, a palavra para corrida, ela está ligada a uma palavra em grego que vai originar a palavra agonia. Quer dizer que a carreira da vida é uma agonia, é verdade. Eu poderia levantar a mão aqui e pedir para que você levantasse a mão, e tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Se eu perguntasse, a sua vida é um mar de flores e rosas? A sua vida é linear, só crescendo na felicidade, é assim? Claro que não. Temos dificuldades, você sabe muito bem o que é a carreira da vida. Aqui, de acordo com alguns historiadores, não era apenas uma corrida. Na verdade, ela estava mais para uma maratona, e além disso, mais do que uma maratona, para um pentátulo. Sabe o que é o pentátulo? É aquela modalidade de 5 esportes em um. O cara tem que ser quase um Superman, um homem de aço para fazer tudo aquilo lá. Ele corre, lança dardos, ele nada, ele faz um monte de coisa. Com o passar dos anos, essa modalidade foi se trocando. Mas na época em que o texto foi escrito, um dos 5 esportes era a luta. Mais ou menos como o boxe nosso. Só que ao invés de ter aquelas luvas para proteger o adversário, as luvas eram como couro, para proteger a mão, mas para desfigurar o oponente. É como se Paulo estivesse dizendo, ainda que a vida venha me desfigurar, eu corro perseverante a carreira que me está proposta. Ainda que a vida seja cheia de espinhos e pedras e obstáculos da vida, eu corro de forma perseverante. 2021 nós falamos sobre isso. Mesmo que as lágrimas venham, elas vão nos servir de sementes para alimentar ainda mais a minha fé. E você temos que estar preparados para isso, para essa carreira que nos está proposta. Há um autor cristão chamado George MacDonald. Ele escreveu o seguinte: toda dificuldade que enfrentamos indica algo mais do que a nossa teoria de vida possa conceber. Toda dificuldade que enfrentamos indica algo mais do que a nossa vã teoria de vida pode conceber. O que ele está querendo dizer com isso? Que a teoria de vida é sucesso, é alcançar os grandes patamares, os grandes pódios da vida. Parece que Paulo está dizendo que o sucesso é uma contraversão aos valores deste mundo. Quando eu olho para os heróis da fé em Hebreus 11, eu não vejo eles com grandes conquistas. Na verdade, Hebreus 11 vai destacar ali a partir do versículo 32, fala o seguinte, só ouça, versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados. Olha os nossos heróis, olha aqueles que nos inspiram, não aceitando o seu resgate para obter o superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, do açoite, e sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, e assim por diante, homens os quais o mundo não era digno deles. Esses são aqueles que nos inspiram. Há uma carreira que está proposta. Deus tem uma carreira para mim. Deus tem a dificuldade que eu e você temos que enfrentar. Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a carreira que lhe está proposta e siga-me. Quando olhamos para Jesus, e eu quero concluir essa rápida palavra, ele fala no versículo 2 de Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Preste atenção nesse detalhe, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Até mesmo para o Filho de Deus, Jesus, o Deus Pai
lhe tinha uma carreira proposta. E essa carreira para Jesus passava pela cruz, passava pelo escárnio que Jesus viveu entre nós, pelo abandono, por pessoas dizendo que ele expulsava os demônios em nome de Beelzebu, por pessoas que não compreendiam a sua mensagem. Então ele suporta a cruz em nosso lugar. É interessante que aqui a primeira metáfora que o apóstolo, eu acredito que seja o apóstolo Paulo que tenha escrito essa carta aos Hebreus, que o autor aos Hebreus escreve, foi sobre uma corrida, uma maratona, pentatlo. A segunda metáfora ele continua, não vamos ter tempo de falar, mas ele fala sobre um pai que disciplina o seu filho. E ainda em Hebreus 12 ele começa a falar qual é o pai que não disciplina o seu filho. Porque se você está sem correção, você não é filho. Porque todo filho é corrigido pelo pai. Você sabe como é que funciona, você que é pai e mãe. Os nossos filhos fazem birra, e eu e você precisamos educá-los. Precisamos dizer não. Nem sempre o nosso filho e filha entende. Mas sabe por que ele muda de uma metáfora de corrida para a metáfora da disciplina do pai para com o filho? Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, quando estamos na carreira proposta, nessa maratona que temos da vida, não vai nos servir na hora da dor e do sofrimento um treinador do nosso lado. Não vai nos servir somente alguém que fala, vai, manda ver, corre, você vai conseguir, levanta. Eu não preciso de um coach do meu lado quando eu estou passando por dor e sofrimento. E Paulo entendeu muito bem isso, o autor aos Hebreus entendeu muito bem isso. Então ele apresenta a figura de um pai. Na dor e no sofrimento, eu e você temos um pai que se faz presente. Aleluia, você pode dizer aleluia para isso. Nós temos um pai que nos acolhe. Nós temos um pai que nos dirige. A palavra aqui, que fala que o Senhor corrige a quem ama. Essa palavra corrigir, ela tem um significado tão lindo e maravilhoso. É como se vem da palavra que vai gerar a palavra em português para pediatra, pediatria. A correção é pediátrica. A correção é do cuidado de um pai para com seu filho. A correção não é para punição. A correção é para que eu e você possamos ser filhos ainda melhores. Filhos que compreendam a vontade do Pai. Filhos que possam andar pela fé, olhando firmemente ao autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Que em troca de toda a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus, como Filho de Deus, como eu disse, também trilhou essa carreira. Quando Jesus vem à terra, ele vem conquistar a única coisa que ele não tinha nos céus. Qual era a única coisa que ele não tinha nos céus ainda? Ele tinha glória, ele tinha honra, majestade, ele tem tudo isso. Mas ele veio conquistar eu e você naquela cruz. Ao morrer naquela cruz, ao enfrentar a carreira que lhe estava proposta, ele estava olhando uma conquista ainda muito maior, eu e você. Se hoje eu e você estamos aqui, estamos adorando e glorificando a Deus, é porque um dia Jesus Cristo enfrentou aquela cruz por mim e por você. Por isso que na dor e na dificuldade, podemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quero que você se coloque em pé. Queria convidar você ao encerramento dessa semana de clamor, desse passo de fé. Eu queria que você orasse agora. Feche seus olhos. Queria muito silêncio agora. Muito silêncio, é o seu tempo com Deus. Queria que você orasse dentro do seu coração apenas, em oração silenciosa. O que fomos ministrados essa semana foi tão poderoso. Essa carta aos Hebreus é tão poderosa. Quantas lições tivemos. E essa noite somos chamados, convidados, a colocar os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. O autor, aquele que do nada faz todas as coisas. Aquele que fruto da sua inspiração, da inspiração do seu coração, traz à existência algo tão lindo.
o consumador, aquele que faz convergir nele todas as coisas, aquele que dá e aquele que toma, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Peça para que 2021 seja um ano que você não olhe as circunstâncias ao seu redor, mas que seja um ano marcado pelo seu olhar fixo em Jesus Cristo. Peça para que esse ano Deus fortaleça a nossa fé ainda mais, para que possamos aprender a andar por fé, para que possamos aprender a ter a certeza, a convicção do agir de Deus em nós e por meio de nós. Peça ao Senhor para que use pessoas comuns, como eu e você, para realizar coisas extraordinárias. Peça ao Senhor para lhe ajudar a desatar os nós, que eu e você sabemos que precisamos de serem desatados, resolver esses problemas, encará-los, porque há um Deus que suportou tamanha dor e aflição, que completou essa carreira que lhe estava proposta, e nela havia uma cruz, a cruz do Calvário, para que pudéssemos nos alegrar com Ele. Esse Deus é Jesus Cristo. Te adoramos, te glorificamos e oramos essa noite em nome de Jesus Cristo. Amém.